disse a vocês que eu vou pregar sobre a revelação de Deus e o chamamento de Moisés. No Êxodo 1, o texto diz que com 70 pessoas, a família de Jacó desce ao Egito. Está fazendo um resumo de Gênesis 47, 48 a 50. Eles descem ao Egito quando vem um período de fome na terra, enviado ou permitido por Deus. O Salmo 105 diz que o mesmo Deus que envia a fome para a terra, envia José para o Egito, pois lá ele tinha a capacidade de preservar o alimento para 7 anos de fome que viria sobre o mundo antigo. Paulo disse que o mesmo Deus que permite a tentação provê o escape. José era o escape de Deus no Egito. Por isso, na fome, Jacó com 70 pessoas desce para o Egito para viver sob a influência de José. Nesse resumo de Êxodo 1, que é uma conexão com o último capítulo do Gênesis, o texto diz que José estava lá, por isso que Jacó foi para lá. José foi para o Egito para preservar Jacó e seus irmãos. Não foi para virar governador, realizar o sonho do menino. Ele foi para lá para matar a fome do povo. Deus nunca fará uma mudança drástica na sua vida só por sua causa, bonitão. Qualquer promessa que Deus cumpra, qualquer mover que Deus faça na sua vida e na sua história, é por causa dos outros. Se você é egocêntrico, egocêntrica, Deus nunca vai te usar. Não adianta cantar, como o farol que brilha à noite, usa-me. Ele não vai te usar, não vai te usar. José desceu para o Egito para preservar a família dele, mas não por causa dele, porque da família dele viria o Messias. Então José foi para o Egito por causa de Jesus. Se José não estivesse no Egito, não haveria comida. Se não houvesse comida no Egito, Jacó e seus irmãos, os irmãos de José, filho de Jacó, morreriam de fome. Se aquela família morresse, não sobraria na terra a família de onde nasceria o Salvador. Então José foi para o Egito por causa de quem? Jesus. De Abraão veio Isaac, de Isaac veio Jacó, de Jacó seus filhos, dos filhos vieram as tribos de Israel, das tribos de Israel vieram Israel, a palavra e Jesus. Só que José morreu. E se levantou um novo faraó. O faraó que recebeu José morreu, porque se levantou um novo faraó. A expressão se levantou um novo faraó, em Êxodo 1, é um líder que se rebela contra a nação e usurpa o reino. E ele despreza a história de José, a influência de José. Sem a influência de José, os hebreus não podem ser protegidos agora no Egito. Ele percebe que aquele povo que era só 70 se multiplicou. E como todo ditador, ele divide a nação. Ele olha para o Egito e diz assim: é os hebreus contra nós e nós contra os hebreus. Se os hebreus crescerem muito e vier uma guerra, os hebreus vão se unir contra quem está contra nós. Todo ditador é assim, ele divide a nação. E quando ele coloca o povo nesse sistema ditatorial, de que os hebreus que estão na nossa terra podem se levantar contra nós, olha o que ele diz: eles são numerosos e mais fortes do que nós. Ele inclui a nação em seu plano maligno. Ele usa o nós para que o povo se sinta tão importante quanto ele se sente. Precisamos, ele envolve o povo numa falsa democracia. Precisamos tramar um plano, versículo 10, para evitar
que se tornem ainda mais numerosos. Se não o fizermos, eles lutarão contra nós, se unindo aos nossos inimigos, e depois vão fugir dessa terra. 11. Assim os egípcios nomearam capatazes para dirigir o trabalho do povo, e começaram a oprimir o povo. Aí o 12 diz: quanto mais eram oprimidos, mais se multiplicavam. Quanto mais se multiplicavam, eram obrigados a trabalhar pesado. E os egípcios, versículo 14, tornaram a vida dos hebreus amarga. Foi um hebreu que não deixou aquele povo morrer de fome. Foram os hebreus que preservaram a política egípcia. Não tem como ler Êxodo 1 e não lembrar do que a igreja enfrenta e do que a nossa nação enfrenta. Aqueles que eram bênção numa nação inimiga de Deus são os mais desprezados. O versículo 14 diz que os egípcios eram cruéis em suas exigências. Aí no 15 ele diz assim: matem os bebês durante o parto, versículo 16. Mas as parteiras, conhecendo as hebreias, temeram mais a Deus e desobedeceram o mandato daquele ditador. E agora ele tem uma nova proposta. Vamos afogar as crianças no rio. Quem planta, colhe. Cada egípcio que encontrava uma criança no meio da rua, versículo 22 do capítulo 1, Faraó deu a seguinte ordem a todo o povo, todos os egípcios, todos vocês que são egípcios, lancem no rio Nilo todos os meninos hebreus recém-nascidos. Primeiro ele dá ordem às parteiras, e as parteiras amam crianças. E elas não assassinavam as crianças, então ele dá ordem a todos os egípcios: onde vocês encontrarem um bebê recém-nascido, menino, afoguem. Agora, onde o egípcio encontrava uma mãe com seu bebezinho, o hebreuzinho no colo, essa criança era tirada e afogada no rio Nilo. É isso mesmo, já reconheceu o texto de Moisés que papai está pregando. Agora, gente, quem planta, colhe. E Deus mata o exército egípcio nas águas do Mar Vermelho. Vocês afogaram crianças, eu afogo vocês. A nossa geração está demonstrando um ódio por crianças. A nossa geração está demonstrando um desprezo por crianças. E às vezes a gente até diz assim: só pode ser demônio. Mas é porque o homem é mau. E quando eu digo homem, eu estou falando do ser humano, tá? Tem muita mulher que é o Satanás. O ser humano é ruim, sua natureza é maligna. As parteiras disseram que não iriam obedecer o sistema egípcio de assassinar as crianças. E agora nenhuma mulher, ou a maioria das mulheres, não querem gerar. Só que uma mulher da tribo de Levi, descendente de Jacó, chamada Joquebede, disse: eu vou engravidar. Se eu aqui dentro posso, nada fora vai me impedir. E ela não se submete ao sistema egípcio de que não pode ser mãe. Ela poderia pensar como algumas mulheres da nossa geração pensam. E eu não digo isso para ofender a mulher, mas para alertá-la e trazê-la de volta para o propósito de Gênesis 1 e 2. Ela poderia dizer: não vou gerar porque está complicado ser mãe no Egito. Está difícil criar filhos com esse sistema. O Egito está muito forte, mas ela não pensou assim.
Ela sabe que ela foi formada para gerar, casou para formar uma família, e ela sabe que a família é constituída a partir da chegada de filhos, então ela gera. Ela não se submete ao sistema opositor do princípio de Deus, desde o Gênesis 1, que é o casal gerar filhos, e depois do pecado vieram muitas doenças. A primeira mulher atingida pelo efeito do pecado foi a própria Eva. No capítulo 4 do Gênesis, a Bíblia diz que com muita dificuldade ela teve Caim. E depois nós temos Sara, que é estéril, por causa da entrada do pecado do mundo. Então nem todas as mulheres têm a capacidade para gerar de modo natural, mas o que eu estou sendo contra é esse sistema egípcio que coloca na mentalidade de nossas moças de jamais gerar. É porque o seu futuro é só seu, você é orgulhosa, você é orgulhoso, só pensa em você. Seu dinheiro é para o seu tênis, seu dinheiro é para a sua pizza, para o seu apartamento. E você não lê Bíblia nem para você, imagina você é criança. E o diabo se vale da nossa soberba, do nosso orgulho, e tira de nós esse intento do ideal de Deus para a preservação da nação e da igreja. E agora se multiplica mães e pais de pet. Esse sistema se inicia na França, onde se divulga: não precisa ter criança, adote um cão. E se você chega ao cúmulo do absurdo de dizer que o bicho vale mais do que gente, sinto muito, mas você é o verdadeiro animal. Ela não se submete a esse sistema FFF, feministas feias e fedorentas. Ela gera. Deixa eu fazer uma pergunta só para quem está ligado no texto. Estava fácil ser mãe naquele tempo? Estava difícil, não estava? Mas ela foi mais forte e gerou, sim ou não? E o que ela gerou abalou o Egito, que ameaçava as outras mães. Então, não é o mundo que está mais fraco, não é o mundo que está mais forte, somos nós que estamos mais fracos. Porque meus pais geraram, nossos avós geraram, e olha nós aqui. Repito, se aqui dentro você pode, aqui fora nada vai te impedir. O sistema egípcio não destruiu Moisés, foi Moisés que abalou o sistema político, econômico, governamental, imperial do Egito. Esse mundo não destruirá a família ideal. É a nossa família que vai gerar influência de Deus nessa geração. Ei mocinha, ei rapaz, larga de ser Nutella, velho. É, filho, tem um monte de Nutella aqui, papai. Porque eu estou pregando aqui porque tem. Essa mensagem não é para a igreja que eu vou pregar sábado, é para a igreja de agora. Então cresça, varão. Amadureça, irmã. Já foi dito aqui e que Deus... Eu não preciso jurar pelo céu nem pela terra. Eu ia jurar aqui, mas eu lembrei. Como Deus começou usando o texto que ele leu, é porque Deus quer te dar família. 3 glórias. Eu já ia estressar, irmão. Eu vou repetir. Deus vai te ajudar a formar uma família. Não deixe essa cultura comunista, socialista, progressista destruir o ideal de Deus para a sua vida, gente. Ela encara o sistema e gera. Quando ela gera, o menino nasce e chora, óbvio, e ela tem que ocultar.
o menino, porque senão qualquer egípcio vizinho matava. E 3 meses ela conseguiu. 3 meses depois, ela faz um cesto e coloca na beira do rio. Para de mentir que ela colocou o cesto no rio Nilo, e o rio Nilo subiu o contrário, não descia, subia, e a velocidade era 80 por hora, e o cesto teve que subir porque o palácio era lá em cima. Então o anjo colocou um motorzinho lá no cesto, só pode. E o cesto subiu lá para o palácio. Não, ela colocou naqueles matinhos, aqueles galhos que ficam na beira do rio, para Miriam ficar de olho. E a Bíblia diz ali no versículo 3 que o cestinho está ali e Miriam está à distância observando. Versículo 5, a filha do faraó desceu, não foi o cesto que subiu. Deus foi lá no palácio e disse: vai banhar, mulher. Não foi o cesto que subiu, o cesto ficou grudado lá entre os juncos. Não tinha jacaré. E o cesto desviava. Para de inventar. E Moisés está lá. E a princesa está descendo. Vou banhar. Quando a princesa desce, as servas dela desceram com ela. E as servas foram caminhar pela margem do rio. O menino está na margem do rio, a princesa está descendo toda chicosa. Aí as servas já vão na frente andando na beira do rio. As servas foram andar à margem do rio. Me ajuda, as servas foram andar onde? Se uma serva pega o menino e esconde da princesa ou de alguém, aquele menino seria mais um servo. Mas não foram as servas que viram o cesto. Ela viu. A princesa ainda descendo viu o cesto. Pega lá. Tá vendo aí? O que, minha senhora? O que? O cesto. Pega o cesto. Quando abre o cesto, está Moisés bonitinho chorando. A malignidade do coração do pai não está no coração dela. Mulheres, vocês foram chamadas para serem geradoras da vida, preservadoras da vida. Se as mulheres se corrompem, acabou a moralidade na terra. A mulher, humanamente falando, é o ápice da moralidade ou da imoralidade. Um pai maligno humilha uma nação assassinando crianças. Todo abortista tem um coração de faraó dentro dele, dentro dela, porque agora tem uns feministas. Só que ela, diz o texto, se comoveu com o menino no versículo 6 e disse assim: irmão, mulher é estranho. Ela tem um sexto sentido. Elas enxergam muito mais do que nós. Gostou? Elas têm uma visão ampla das coisas. Se é um homem, o bebê chorão. Ela viu o menino chorando e disse: é dos hebreus. E não é que era mesmo. Aí quando ela diz assim, é dos hebreus, quem chega? Miriam. Chegou na princesa e perguntou assim: a senhora quer que eu ache alguém para amamentar? Imagine Miriam dizendo: essa serva não dá conta. Não, porque é dos hebreus. E eu acho uma hebreia top para dar de mamar para esse menino. Aí a princesa: ache logo que ele está chorando. Aí Miriam diz: vou ali e volto. Tá bom, mamãe. A princesa achou o maninho. E o que tem, minha filha? Ela está chamando a senhora para amamentar ele. E aquela que enfrentou um sistema para gerar e agradar o coração de Deus, vem. Tu está preparado para dar glória a Deus?
aquela que enfrentou o sistema por agradar o princípio de Deus chega. E quando ela chega, versículo 9, tu disse que estava preparado. Versículo 9, a princesa então pegou o menino, devolveu para a mãe e disse: leva, amamenta que eu te pago. Aleluia! Cumpra os princípios e Ele cuida. Ele cuida, irmão. Agora, Joquebede vai receber para amamentar o próprio filho. Como uma boa mãe, ela vai instruí-lo nos caminhos de quem? O Senhor. Só que tem o pai, né? Anrão. É o nome do pai. O irmão é Arão. O pai é Anrão ou Anrão. E o pai, Bíblia no menino, Bíblia no menino, Bíblia no menino. Quando ele tem 40 anos, ele já é um varão no Egito. Ele treinou boxe. Por quê? Porque ele desceu para ver os hebreus trabalhando e viu um egípcio humilhando um hebreu, dando chicotada, espancando. Aí isso é no 11. No 12 ele olha para um lado, olha para o outro, só não olha para cima. Mete um murro no cara que mata. Aí fez a obra na areia, escondeu o cabra morto na areia. Ocultação de cadáver. No dia seguinte ele foi de novo. Ele queria estar perto dos hebreus. Ele é o quê? Hebreu. Só que agora não é um egípcio batendo no hebreu. São dois hebreus. Tome você. Tome. Aí ele chegou perto dos dois hebreus e disse: por que vocês estão se espancando? Não briguem, maninhos. Aí um dos dois que estava, tome tu, olhou para ele e falou assim: quem te constituiu juiz sobre nós? Tem um desenho que meus filhos assistem, que tem um robozinho no meio. Aí tem um menino e uma menina. Aí eles entram assim na Bíblia, fazem uma viagem e voltam lá nas histórias da Bíblia. Quem lembra o nome? Eu não lembro. Superbook. Olha a pergunta desse hebreu para Moisés: quem te constituiu juiz sobre nós? Se fosse aquele robozinho, o robozinho diria: ele é juiz. Só que ele não sabe, nem vocês. Quem te constituiu autoridade sobre nós? Eles não sabem com quem estão falando, irmão. Agora. Olha o que o cara diz: vai nos matar como matou o egípcio. Lembra que ele enterrou o egípcio na areia? Ou seja, para ninguém ver. Quando um hebreu diz assim: vai nos matar como matou o egípcio, ele diz: já descobriram, ele corre. Quando ele corre, o texto diz: e Faraó ficou sabendo e procurou matar Moisés, mas ele fugiu. Ele fugiu e se estabeleceu na terra de Midian. Midian é o nome da terra, não de uma mulher. E ali naquela terra tinha um homem que tem 7 filhas. E foram pegar água no poço e encher o bebedouro para o rebanho do pai. Alguns pastores chegaram e expulsaram elas de lá. Então, Êxodo 2 luta contra o feminismo, se a gente aplicar as decisões delas. 1 e 2, as parteiras não se submeteram a assassinar as crianças. No 2, Joquebede disse: eu vou ser mãe. Então esse sistema ditatorial e progressista que a gente vive é esse sistema demoníaco e da malignidade humana que já imperava lá. Tinha outros nomes e agora a gente sabe por esse nome. Mas no capítulo 2 também o texto ensina a luta contra o machismo, porque a macheza é diferente do machismo. Qual a diferença, pastor, de eu ter masculinidade, ser másculo, ser macho, viver com macheza? Ou a diferença da macheza para o machismo é que o machista tem que humilhar a mulher para provar a sua masculinidade. O macho, ele
protege ela, evidenciando de fato ele é um homem segundo o coração de Deus. Então, a masculinidade se evidencia no cuidado por elas e não no desprezo a elas. Esses homens disseram: vocês não vão encher os bebedouros. E elas disseram: vamos sim. Eles disseram: vão não. Aí, irmão, quem chega na hora? Moisés, e disse: eu quero ver quem vai impedir as moças de pegar água aqui agora. Estou retado, matei um ontem, briguei com um anteontem e estou fugindo do Egito. Eu não tenho nada a perder. Eu quero ver quem é que vai impedir as meninas de encher. Bora, pode encher o bebedouro aí, vai lá. Aí uma delas, Zípora. E Zípora vai e pega água, e as meninas rindo assim, tudo sem gracinha, e de zóio no moché, e deram água para o rebanho. Chegaram mais cedo em casa. Aí o pai perguntou: já chegaram? Sim. Aconteceu alguma coisa? Aí imagine as irmãs dizendo: Zípora pode falar melhor, papai, porque ela já veio na estrada falando de Moisés. Um egípcio nos defendeu dos pastores, pai. Fortão ele assim, ó, brigou mesmo com os caras lá, pai. Aí Jetro disse: manda chamar para comer aqui com a gente, jantar, cear. Ela, perna para quem tem, levantando poeira. Papai mandou chamar. E ele foi conhecer a família, casou com ela e fez filho, macho. Ela podia gerar. Ele não tinha dificuldade para ser pai. Versículo 23. Depois de muitos anos, o rei do Egito morreu. Morreu outro. Então morreu o que conhecia José, se levantou outro que estava maltratando o povo. Esse que estava maltratando o povo morreu. Quando ele morre, versículo 23. Os israelitas continuaram a gemer sob o peso da escravidão. E clamaram. Só quem já venceu pelo poder da oração, irmão, dá um glória a Deus no versículo como esse. No capítulo 1, Israel sofre, mas não clama. No capítulo 2, Israel sofre no início, mas não clama. No final do capítulo 2, Israel diz: só na oração, só no clamor, só clamando, aleluia. Israel clamou, lê aí, gente. E o céu clamou. Fala, gente, subiu, meu Deus. Israel clamou e o céu clamou, subiu. Quando você trabalha, mas quando você clama, Deus trabalha. A oração subiu. Quando o clamor subiu, fica tranquilo, quando o clamor sobe, Deus desce. Certo dia Moisés estava cuidando do rebanho de seu sogro. Primeiro lugar, do capítulo 3, a ocupação. Deixa eu fazer uma pergunta para quem está ligado comigo aqui, por favor. Moisés foi chamado por Deus para cuidar do rebanho do sogro ou para libertar a nação do Egito? Libertar a nação de Israel do Egito. Então o que Moisés está cuidando do rebanho de sogro? É porque Deus geralmente nos prepara para o que é maior quando a gente serve em serviços menores. Você pode estar trabalhando fora de seu propósito original e pensa que isso é humilhação. Isso se chama preparação. Não sei se você já viu o vídeo de quando eu ajudava na Kombi da igreja, pegar os irmãos mais velhos e doentes. O irmão Alean dirigia e eu gostava de duas coisas na Kombi. Primeira, abrir a porta e fechar, porque na hora de fechar era aquela barulheira. Tá! Eu fechava e jogava aquela porta só para ouvir o barulhão. Tá! E o Alean não reclamava. E a segunda coisa que eu gostava era a mola do banco da frente. Ficava de joelho e a molinha, ó.
E ali eu ia olhando para trás, conversando com eles, e os esboços que eu preparava em casa, eu pregava para aqueles irmãos enfermos e os mais velhos da igreja. E eles ficavam me elogiando assim, fora da Kombi. Eliseu prega, prega bem, até que prega bem. E falavam um para o outro. Eu estava fora do meu propósito original. Mas servindo a minha congregação, Deus estava preparando o meu coração para onde Ele me colocou hoje. Quantas tardes da bênção que eu chegava doido para pregar, porque à noite eu tinha esboçado umas 4, 5 mensagens, e a irmã olhava para mim, toca a bateria pro hino da harpa, e lá ia eu para a bateria, na batalha contra o e ficava olhando assim, tomara que o pregador não venha, pois que eu vou pregar, tomara que ele não venha. Mas ele chegava, eu dizia, filho da mãe, vem, hein, doido na oferta. E aí, irmão, ali, quando eu ajudava na bateria, ou no teclado, ou no violão, que eu só sei tocar hino da harpa mesmo, as irmãs que dirigiam o ciclo de oração ou a tarde da bênção, quando o fogo pegava, elas vinham a mim. E tudo que eu vivo hoje, fala para tirar o pé. Tudo que eu vivo hoje, essas mulheres profetizavam. Deus vai te levar nos 4 cantos da terra. Você vai ser um grande escritor. Eu não estava servindo no meu propósito original. Moisés não estava fazendo o que foi chamado para fazer, mas estava ocupado. O diabo ama te ver no TikTok ali, ó, até 4 horas da manhã. Eu lembro quando na infância meus avós diziam, mente vazia, oficina de Satanás. Moisés ocupado com uma tarefa circunstancial e secundária, sem se preocupar consigo mesmo, pois ele está zelando do rebanho do sogro e não do dele. É nesse ambiente circunstancial, humilhante, sem visar benefício próprio, é que Deus chega. Deus chega. E agora Deus se revela. Deus se revela numa sarça em fogo. A ideia de Deus se manifestar em fogo é graça e juízo. Porque o fogo transforma tudo que toca. Pode iluminar, pode aquecer, como também pode destruir. Pastor, então como que esse Deus que é fogo pode me iluminar, me aquecer ou me destruir? Depende de sua recepção. Se você for soberbo, ele te destrói. Se você se humilhar, ele te ilumina. Agora, sarça pegar fogo no deserto é comum por causa do calor. O que não é comum é ela não se destruir. O Deus do sobrenatural trabalhando naquilo que é natural. O Deus incomum trabalhando no que é comum. Tem gente que quer colocar Deus, prendê-lo dentro da sobrenaturalidade. Se o profeta não vier marchando, gritando, fazendo tim e falando 20.000 línguas estranhas, não é Deus falando comigo. Agora, se o pastor abre o texto e expõe o texto, outros também se incomodam. Eu estava no interior de Mato Grosso. Gente, isso aconteceu comigo. É cada coisa que acontece comigo. Eu estava esperando o momento de pregar, domingo pela manhã. Interior de Mato Grosso. Eu só não falo o nome da cidade porque eu esqueci mesmo. E eu estava esperando ali pregar. E tinha um camarada do lado de cá. Terno verde, sapato marrom, bonitinho. Aí toda hora me olhava. Glória! E ele chorava no culto. Glória! Mas me olhando. Falei, vai vir para cima de mim, como sempre. Vai vir. Diante de... Não pode jurar pelo céu. Irmão, ele olhou assim para mim, apontou para mim e veio assim, literalmente.
marcha. Só que não foi só marchando. Ele chegou perto de mim e fez assim com a perna, ó. Assim diz o Senhor. E tudo que ele falou foi de Deus. Mas para que isso tudo, meu Deus? Se Deus mandou ele entregar uma mensagem para mim, fala que a igreja tem que ouvir a mensagem que é para ela. Deus não dá o jeito de profetizar. Deus dá a profecia. O Deus do sobrenatural, que vem em um fogo, que aquece mas não destrói, está trabalhando em algo que é comum. Sarça pega fogo, normal. Então ele vem numa sarça que já pega fogo, comum. Mas o sobrenatural é ela não se destruir. Há ali uma revelação da condição de Israel no Egito. Eles estão na fornalha da aflição, e eu estou com eles, e não deixo serem destruídos. Deus está revelando a Moisés. Em segundo lugar, primeiro é que Deus se revelou no fogo. Segundo lugar, Deus revelou sua influência na história. Quer ver? Projeta que eu estou gostando do texto. 6. 3 mais 3. Eu sou Deus de teu pai. Oh meu Deus. Olha lá, ó. Caixa alta. Eu sou Deus de. Olha Deus se revelando a Moisés em sua soberania na história. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Em primeiro lugar, eu sou Deus da sua história familiar. Eu sou Deus de seu pai, Arão. O que tem a ver? Por que Deus está chamando Moisés e se revelando como Deus do pai dele? Isso aqui é uma cura pessoal, emocional, sentimental naquele que está sendo chamado. O que Deus está fazendo é tocando na memória de Moisés. Tu lembra das histórias que seu pai te contava? É verdade, eu até achei estranho uma sarça pegar fogo no deserto e não destruir. Meu pai me contava uma história louca assim mesmo, pois eu sou o Deus dele. Tu lembra que teu pai contou que Sara era estéril e eu abri o ventre dela? Lembra que Abraão era velho e mesmo assim eu o constituí pai de nações? Lembra que seu pai te contou que eu transformei Jacó? Lembra que eu prosperei Isaac na terra inimiga? Eu sou o Deus que seu pai serviu. Lembra que Faraó disse: não é para gerar filho porque eu vou matar, e seu pai foi macho, corajoso, enfrentou o sistema e gerou você? Eu sou Deus. Aí eu pergunto aos pais que estão aqui: Jeová pode falar para seus filhos: eu sou Deus de seu pai? Eu pergunto às mães aqui: Jeová pode falar para sua filha: eu sou o Deus da sua mãe? Você não salva seus filhos. Eu não sou o salvador dessa criança. Eu sou o instrutor, eu sou o protetor, eu sou o provedor. Minha missão é mostrar o caminho. Quem salva é Jesus. Quem salva é Jesus. Agora, depende de mim se lá na frente Deus se manifestará a ele e dizer: sou Deus de seu pai. Talvez
Talvez você não saiba, mãe, talvez você não enxergue, mãe, mas há esse momento, ou haverá esse momento, que aquela menina, aquele menino, aquela moça, ou aquele rapaz, nem que seja na cadeia, nem que seja à beira da morte, nem que seja em extrema dificuldade, vai cair de joelhos, vai se lembrar de suas lágrimas, vai se lembrar de você abrindo a Bíblia, vai se lembrar de você adorando, e vai dizer: ó Deus da minha mãe, ó Deus de meu pai. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui, gente? Fale o evangelho a seus filhos. Abra a Bíblia para ela, porque Deus quer se manifestar assim, ó. Eu sou Deus de seu pai, Moisés. Eu dei força a ele e vou te dar. Eu dei graça para ele enfrentar aquele sistema caído, e eu também vou te dar. Tu está preparado para dar glória a Deus? Então bora lá. Pelo contexto, eu sou Deus de seu pai. Quem contou para Moisés que ele foi tirado das águas? De novo. Pelo contexto, eu sou Deus de seu pai. Quem contou a história para Moisés dele sendo tirado das águas? Eu sou Deus de seu pai. Moisés é uma criança. Eu sou Deus de seu pai. Vou perguntar de novo para quem é pai e para quem é mãe. Quem contou para Moisés a historinha dele sendo tirado das águas? Os pais. Por que eu sou Deus de seu pai? Porque essa missão era do pai. A presença do pai gera no filho a postura máscula. Então Deus está tocando na memória dele. A memória que ele tem do Egito é o dia que ele fugiu, vazou, vou sair daqui senão eu morro. Deus toca na memória dele para a infância. Lembra do seu pai falando de mim para tu? Eu sou aquele Deus das historinhas. Eu sou aquele Deus da revistinha. Eu sou aquele Deus do desenho bíblico. Eu sou aquele Deus que a sua mãe chorava na ceia. Eu sou aquele Deus dos hinos da harpa, que eles cantavam e contavam para você. Eu sou o Deus de seu pai. Eu perguntei se você estava preparado para dar glória. Então quem contou a historinha que ele foi livre das águas? Diga: papai. Eu perguntei se tu estava preparado para dar glória. Por quê, pastor? Êxodo 15:2. Quando ele atravessa as águas do Mar Vermelho, ele cantou: o Senhor é minha força, o meu cântico, a minha salvação. Esse é o meu Deus, eu o louvarei. Ele é o Deus de meu pai. Aleluia! Moisés, quando atravessa as águas, ele diz: é o Deus de meu pai mesmo. Porque meu pai contou que ele me livrou das águas, e agora diante dos meus olhos eu estou vendo, eu estou sentindo, eu estou experimentando. O Deus do meu pai é o meu Deus. Ai, irmão, filho de crente não é neto de Deus. Você vai ter a experiência com Deus como seus pais tiveram. Seus filhos vão ter experiência com Deus. Alguém pode adorar a esse Deus? Terceiro lugar, primeiro Deus se revela no fogo, segundo Deus se revela na história familiar. Olha Deus ainda se revelando na história. Sou Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Para Moisés, que não cresceu totalmente na casa paterna, pois tinha muita influência egípcia, Deus diz: eu sou o Deus de seu pai. Essa revelação tem um valor pessoal para ele. Só que quando Deus revela a sua soberania, trazendo Moisés para o nome de Abraão, Isaac e Jacó, sabe o que Deus está dizendo? Antes que você nascesse, eu já era Deus de alguém. Eu já trabalhei na vida de Abraão, eu já trabalhei na vida de Isaac, eu já trabalhei na vida de... Fala, Jacó. Eu já trabalhei na vida de Abraão, eu já trabalhei na vida de Isaac, eu já trabalhei na vida de Jacó, eu já trabalhei na vida de seu pai. Agora eu vou trabalhar.
Então eu sou o Deus do passado e sou o Deus do... Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Eu quero que você abra seu coração para isso. Não duvide de Deus. O Deus que batizou ontem, batiza hoje. O Deus que curou ontem, cura hoje. O Deus que levantou profetas ontem, levanta hoje. Moisés, você não está gerando nada. Você teve antes de você Abraão, Isaac, Jacó, seu pai. Você não está gerando nada. Você não é fonte de unção. Você não é fonte de ministério. Você não é início de liderança. O bastão está sendo passado. Abraão passou a Isaac, Isaac passou a Jacó, Jacó passou aos filhos, os filhos passaram a Arão, Arão passou a você, e você vai passar para Josué, e a história vai continuar. Ninguém aqui gera nada. Todo mundo aqui recebe a responsabilidade, a herança de outros. Por isso que o nosso Deus é o Deus da história. Por isso que é interessante você estudar a história da sua igreja. Passa por Atos. Estuda os pais apostólicos, os pais da igreja. Pré-reforma, reforma, pós-reforma e os avivamentos, irmão. A estudar, irmão. Eu sou o Deus da história. Teve muito erro na história, mas se você não respeitá-la, você não está pronto para corrigi-la, nem para escrever a própria. Último lugar, Deus instrui o seu chamado. Deus instrui aquele que está chamando. E a primeira instrução de Deus é reverência. Versículo 5 na minha versão: não se aproxime mais. Tire as sandálias, pois a terra que você pisa é santa. Salmo 108, 9, repete. Tem um simbolismo lá. O simbolismo é lançar o calçado sobre algo ou sobre um ambiente, significava ser dono daquele ambiente. Salmo 60, verso 8 também. Ter o seu calçado sobre um ambiente ou algo simbolizava sua posse sobre aquele lugar. E Moisés está calçado naquele lugar. Aí Deus diz: tira a sandália. Por quê? Porque Ruth, capítulo 4, versículo 7, tem outro ponto cultural. Quem está me ouvindo, diga amém. Ruth capítulo 4, versículo 7. Tirar o calçado em cima de uma terra simbolizava a entrega de posse daquela terra. Simbolizava a renúncia daquela terra. E como você está nela, tirando o seu calçado nela, você está se entregando como servo e entregando aquele ambiente ao novo dono. Deus estava dizendo: tira a sandália, porque a terra que você está é minha. A terra é santa, santa é separada. Tomei posse. Quando Moisés tira o calçado, ele está dizendo: quem controla a minha vida agora é o Senhor. Deus instrui Moisés a temer. Quando Moisés reverencia Deus, olha que coisa linda. Versículo 6. Moisés ouviu isso, cobriu o rosto, porque temia olhar para Deus. Fala comigo, por favor. Fala comigo. É a primeira grande experiência. Quem é que não teme? Quem é que não tem reverência diante da primeira grande experiência? Quer que eu te lembre? Lembra da emoção do seu batismo nas águas? Tu lembra da emoção no dia que você levantou a mão e se sentiu chamado ao arrependimento? Deixa eu fazer uma pergunta então. Vou fazer uma pergunta agora, retórica, não precisa responder. É só raciocinar comigo. Você ainda chora na ceia? Você ainda treme ao pensar
ou ao ver a oportunidade de pecar contra Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu sei das suas primeiras experiências, como você era faminto, faminta por Deus. Você teve muitas experiências com Deus. Você não apenas desceu as águas, você viu muitos batismos. Você apenas não recebeu o batismo com o Espírito Santo, você viu outros falando línguas. E você se alegra, amém, glória. Só que assim, para você isso já é comum. E a palavra do Espírito Santo é: não se acostume com o sagrado. Por quê? Porque Moisés, que está temendo aqui, também treme lá em Êxodo 19. Do 3 para o 19 é muita coisa. Raciocina comigo. Solta o cajado, Moisés, soltei serpente. Pega o cajado, Moisés, peguei, cajado de novo. Põe a mão no peito e tira, leprosa. Põe a mão no peito e tira, restaurada. Fora as 10 pragas no Egito. Saia do Egito agora. O destruidor passa, mas não entra na casa que tem a marca do sangue. E Moisés está vendo tudo isso. Moisés, por que clamas a mim? Estende a mão. E quando Moisés estende a mão, o que acontece com as águas? Se abriu de lá para cá, vento oriental. O povo não estava vendo, mas o mar já estava sendo aberto de lá para cá. E atravessaram e viram o exército ser afogado. Isso é coisa grandiosa. E depois, Moisés, estamos com sede, a água vai sair da rocha. Estamos com fome, Deus vai mandar comida. Moisés, olha os amalequitas vindo guerrear contra nós. Moisés levanta a mão, Josué vence a guerra. Que coisa linda. Moisés, as águas estão amargas. Corta o madeiro, joga na água, a água fica potável, lindíssima de se beber. Deus fez muitas coisas. Quando você chega em Êxodo 19, Hebreus capítulo 12, versículo 21, está repetindo Êxodo 19. Eu preciso de sua atenção. Hebreus 12, 21 está repetindo a experiência de Moisés em Êxodo 19. Ele já tinha visto tanta coisa, e quando ele entra na nuvem da glória em Êxodo 19, capítulo 12, versículo 21 de Hebreus, a visão era tão terrível que Moisés disse: estou assombrado, estou tremendo. Depois de tanta experiência, Moisés ainda tremia. Se você tem de fato intimidade com Deus, você ainda teme, você ainda treme, você não brinca com o sagrado. Em último lugar, a revelação de Deus no chamamento de Moisés. A graça se manifesta. Se não fosse a graça, nenhum de nós estaríamos aqui, nenhum de nós exerceríamos o nosso chamado. Por que eu digo isso? O povo clama, Moisés está preparado, mas tudo isso aconteceu porque Deus disse assim: eu desci para fazer aquele povo subir. Eu desci, versículo 8. O Deus que desceu chamou Moisés. Agora veja, querido, 5 objeções de Moisés, semelhante à nossa. E essas objeções, a maioria de nós que temos o chamamento divino, também apresentamos a Deus. Deus nos chama, usa mensageiros, usa profetas e profetisas, Deus dá sinais, e a gente sempre resistindo, a gente sempre dizendo não. Irmão, se sou eu chamando Moisés, eu diria: rapaz, eu não preciso de você não. O que você está pensando, cabra? Eu desci, te chamo na chama do fogo. Já falei que sou Deus de Abraão, Isaac, Jacó e Deus de seu pai. E você está aí tirando onda? Vaza, eu vou levantar outro. E às vezes a gente fala essas coisas para Deus, mesmo sem falar pelas palavras. Nós demonstramos em nosso comportamento. Eu vou falar para vocês, de modo resumido, as objeções de Moisés e as respostas divinas. Primeira objeção, ele diz assim: não tenho nenhuma autoridade. Aí Deus responde: eu estarei contigo. A segunda objeção é: vão perguntar quem é tu, o que é que eu vou falar? Aí Deus responde: diga, eu sou o que sou. A terceira objeção, ele diz assim: não vão acreditar em mim. Aí Deus diz no capítulo 4: eu vou te usar com sinais. Ele coloca a quarta objeção:
eu não sei falar. Capítulo 4, versículo 10, eu vou te falar o que falar. Por último, ele diz assim: envia outro. Deus diz: eu vou enviar Arão com você, mas não no seu lugar. Eu quero você lá. Ah, irmão, isso não significa que Moisés é bom, porque se ele fosse bom, ele não apresentaria desculpas. Isso significa que Deus é bom, que Deus é maravilhoso e não desiste de nós. O Espírito Santo está dizendo a alguém aqui: eu preciso que você pegue isso. Ainda que você desista do seu chamado, o seu chamado não desiste de você. Deus plantou um chamado na sua alma. E eu vou te dar mais 2 exemplos. Elias está na caverna, Deus tinha mais 7.000. Vou perguntar: quem está na caverna? Deus tem mais quantos? Então eu erro se eu disser: se você não vai, Deus levanta outro. Se você não cair, Deus vai matar outro no teu lugar, porque Deus tem 7.000. Pois é, irmão, Deus tinha mais 7.000, mas mesmo assim foi atrás de Elias na caverna. Porque se Deus chamou você para missões, não adianta mandar dinheiro, Ele quer você na obra missionária. Se Deus chamou você para cuidar de gente, não adianta, chama fulano, chama cicrano, é você. E o segundo exemplo que eu te dou é: Jonas, vai pregar em Nínive? Vou não, eu vou para o porão do navio, eu vou para Tarsis, eu vou fugir, mas pregar eu não vou. Aí Deus deixa ele dormir, manda o vento soprar, o vento gera tempestade, balança o navio, o marinheiro desce: sobe aí rapidinho para nós bater um papo aqui só entre nós. Aí Jonas sobe para bater um papo. Aí aquele que não queria pregar, ouve o cabra perguntar assim: fala aqui para nós, de que povo és tu? Quem é teu Deus? Qual é a sua ocupação? E por que nos sobreveio esse mal? O cara deu esboço para Jonas, irmão. Aí ele responde: sou hebreu, a tempestade é por minha causa, minha ocupação é ser profeta, e o meu Deus é o Criador do céu e da terra. Eu imagino Deus no céu olhando para Jonas e perguntando: prega ou não prega? Se Ele te ordena, nem que seja na UTI, tu vai pregar. Tu vai pregar. Tu vai olhar para alguém e vai dizer: quer aceitar Jesus, mexe os olhos, mexe o dedo, mas vai ganhar alma. Em nome de Jesus, desperta nessa virada, desperta nessa virada de dia, em nome de Jesus. Se o Senhor te chamou, Ele te capacita, Ele vai com você, Ele levanta a gente para te ajudar, mas Ele está dizendo: levanta, porque a atitude da igreja em direção às almas revela o seu amor pelo Deus que ama as almas. Moisés chega no Egito, o faraó que queria matar ele já morreu mesmo. E ele fala tudo que Deus mandou falar, arranca o povo daquele sistema. As mesmas reclamações que você tem, as mesmas limitações que você tem, mas o mesmo Deus que ele servia, você também serve. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Eu quero orar aqui na frente, só por você que entendeu essa palavra. Deus tem falado contigo na história, Deus tem te incomodado e você está olhando para outros e se pensa menos, se enxerga menos capaz que os outros, se esquecendo de que o Deus que chama é o Deus que capacita. Eu quero orar aqui na frente por você que está temendo exercer seu chamado e tu sabe quantas vezes tu fugiu. Eu quero orar por você agora, a igreja fica em pé, mas eu quero orar aqui na frente por você que se sentiu confrontada por essa mensagem, confrontado por essa palavra. Corre aqui na frente agora. Eu sei. Tem muita gente aqui com cara de fujão, cara de Jonas, cara de Moisés.
dando desculpa, mas Ele te ama tanto, 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 que Ele te trouxe aqui nessa noite, para te dizer que Ele vai te usar nessa terra. Ele vai te usar nessa terra. Eu sinto a presença de Jesus nessa palavra, irmão. O Senhor vai te usar nessa terra. Igreja do Senhor, nós precisamos de profetas e profetisas. Precisamos de ministros de Deus. E Jesus está levantando. Jesus está levantando aqui hoje. Aleluia. Aleluia.